Graça e paz, irmãos. Uma grande alegria estar com vocês novamente. Em especial, quero agradecer a Deus e agradecer também ao coral pelo convite de poder participar desta festa, desta celebração com vocês e dizer da minha alegria, da minha gratidão a Deus pela vida e pelo ministério de vocês. Sempre sou muito abençoado quando ouço este coral. Também a alegria do nosso presbitério, que em muitas ocasiões contou com a presença e a participação deste coral no louvor a Deus. E quero então trazer o nosso abraço, a nossa gratidão a Deus pela persistência de vocês no ministério, pelo desejo de louvar o nome do nosso Deus, pelo desejo de entoar os louvores da sua glória e manifestar a sua majestade. Que Deus continue a abençoá-los e continue a fortalecê-los neste tão precioso ministério. Para meditar sobre isso, sobre algo tão sublime, eu separei o texto de Apocalipse, capítulo 15, os versos 2 a 4. Vou me concentrar apenas numa frase desse texto, mas o tomaremos como referência para a nossa meditação nesta noite. Apocalipse, capítulo 15, dos versos 2 ao verso 4. Assim diz a palavra do Senhor: Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos orar pedindo graça de Deus sobre nós, pedindo que Ele, por meio do seu Espírito, fale ao nosso coração. Pai, tua palavra foi lida e ela nos revela o cântico daqueles que, vitoriosos, estarão diante do teu trono, louvando e engrandecendo ao Senhor. E ao sermos instruídos sobre este glorioso dia, e ao meditar sobre este glorioso cântico, pedimos que o Senhor edifique nossa vida, pedimos que o Senhor nos permita contemplar a grandeza da tua glória e da tua salvação, nos faça amar os teus feitos e as tuas obras, e nos permita então, ó Deus, nos dedicar ao louvor, à proclamação, à divulgação do teu grande e glorioso nome. Fortalece-nos, ó Deus, em ti, e abençoa-nos, ó Deus, enquanto meditamos na tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que fazem os remidos? O que fazem os salvos quando se encontram? Qual deve ser a reação daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, por aqueles que foram resgatados dos males e perigos deste mundo, daqueles que venceram a Satanás, que venceram os seus instrumentos de destruição e morte? Apocalipse capítulo 15 nos faz contemplar esta reunião final dos filhos de Deus e o que eles cantavam. Porque quando os filhos de Deus se reúnem em torno do trono do Senhor e dos seus feitos, eles cantam.
Eles louvam ao Senhor. Por isso a música está tão presente no dia a dia da igreja, na vida da igreja. É por isso que é preciso que as nossas orações, que a nossa meditação da palavra seja acompanhado de cânticos, tanto da congregação quanto do coral. O louvor do Senhor é um louvor contínuo e perpétuo. E à medida em que conhecemos o Senhor, está no nosso coração, no nosso desejo, louvá-lo e proclamar aquilo que Ele fez, anunciar as suas obras, fazer conhecidos os seus feitos. O ministério de louvor é aquele que se dedica, que se prepara, que se especializa neste importante serviço, nesse importante dever que temos como filhos de Deus. E é muito importante que nós, quando celebramos esse serviço, nós verifiquemos se o que estamos fazendo corresponde de fato àquilo que Deus espera que a sua congregação, aquilo que Deus espera que os seus remidos cantem, que os seus remidos apresentem diante dele como louvor. Nós temos a oportunidade, então, de celebrar o que temos recebido das mãos de Deus por meio da vida do coral. Mas temos também a oportunidade de lembrar que em cada cântico, que em cada hino entoado pelo coral, nós nos unimos a Ele no louvor a Deus. Nós temos a oportunidade de refletir se de fato temos usufruído da graça e do privilégio que é poder perceber, contemplar, como João fez naquele dia, naquele momento em que registra este texto, contemplar os remidos, louvando a Deus e glorificando o seu nome. O texto, então, nos diz que estes vencedores, estes remidos, diante do trono de Deus, naquele mar de vidro, naquela grande extensão transparente que está diante do trono de Deus, eles entoavam um cântico. Na verdade, entoavam dois cânticos. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E esses dois cânticos são reunidos num só, naquilo que registra o restante do verso 3 e o verso 4. Então eu queria pensar com os irmãos, que cântico é este de Moisés, que os remidos entoam diante do trono de Deus? Que cântico é esse do Cordeiro, que os remidos entoam quando estão presentes ali no mar de vidro? Que música é esta? Que mensagem é esta? Que louvor é este que marca os remidos por toda a história, desde o início de Israel até aquele dia em que todas as nações se apresentarão diante do Senhor e louvarão e engrandecerão o seu nome? O que é que eles cantavam? O texto nos dá talvez a primeira estrofe. O texto nos dá talvez o coro deste cântico. Mas é possível imaginar, ou é possível reconstruir, através de algumas evidências bíblicas, através de algumas estratégias bíblicas, aquilo que João quer dizer quando registra o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que cântico é esse? E como ele tem estado presente na nossa vida? Quando nós lemos, então, o Cântico de Moisés, nós que temos um conhecimento da história bíblica, vamos nos lembrar que em Deuteronômio 32, Moisés compôs um cântico que deveria ser ensinado para os filhos de Israel como testemunha do Senhor diante deles. E então, quando o texto faz menção ao cântico de Moisés, nós devemos voltar lá em Deuteronômio 32 e saber que cântico foi ele. Você vai reparar, indo até lá, é um longo cântico, mas você vai reparar que esta primeira estrofe registrada em Apocalipse corresponde de muito perto daquilo que é o verso 4 do cântico de Moisés. Deuteronômio 32, verso 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas,
porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O cântico de Apocalipse nos faz menção então a esta rocha. Justo, verdadeiro, caminhos perfeitos, caminhos grandes e obras grandes e admiráveis. O cântico de Moisés é um cântico que remete àquilo que Deus fez. E se depois você tiver a oportunidade de ler esse texto na sua casa, você verá que uma das coisas que esse cântico faz é mostrar como Deus, desde a eternidade, escolheu Israel e fez bem a ele. Antes de que houvesse o mundo, antes que Deus distribuísse as nações, Deus olhou para Israel como seu povo escolhido, como seu povo de propriedade especial e separou para ele uma porção de terra que ele prometeria aos seus pais, aos patriarcas. Deus, então, cuidou daqueles homens, tirou Abraão de Ur dos Caldeus, tirou Abraão de Harã, fez-lhe promessas, conduziu no meio das lutas e dificuldades, fez com que ele se fortalecesse, fez com que ele enriquecesse, levou José para o Egito e ali fez com que José pudesse ter autoridade suficiente para trazer as tribos, as famílias de Israel e ali fazer com que o povo se multiplicasse grandemente e se tornasse uma grande e poderosa nação. O cântico de Moisés lembra que Deus cuidou daquele povo e fez com que ele saísse do Egito com braço forte e mão estendida, de tal forma que os egípcios se dobraram diante da glória de Deus e reconheceram em Israel o povo escolhido. Mesmo o mar não foi capaz de deter esta multidão. Durante o deserto, Deus o alimentou com maná e deu a ele água que saía da rocha. Daí o mote de Moisés no cântico de Deuteronômio 32. Veja a rocha. Veja como são justos, veja como são poderosos os seus feitos, veja como ele cuida do seu povo, veja como ele alimenta, como ele sustenta, como ele restaura, como ele protege, como nada falta àqueles que pertencem ao Senhor. Os remidos cantam que desde a eternidade Deus os chamou, os escolheu, que desde a eternidade Deus preparou para eles uma salvação, que desde a eternidade Deus preparou para eles um reino. E é em direção a este reino que eles caminham, e quando eles chegam lá, diante do trono, quando eles estão prestes a entrar na Nova Jerusalém, o que eles cantam é o cântico de Moisés, que fala deste glorioso e maravilhoso Deus, deste Deus cheio de poder, cheio de graça, cheio de bondade, que nos amou desde a eternidade, e que nos conduziu com o seu poder, com sua graça, durante todo o tempo. Este é um dos temas do louvor dos remidos. Este é certamente um dos temas do louvor dos nossos corais. Este é certamente um dos temas do louvor dos nossos hinos, da grandeza, o cuidado, a beleza, o poder de Deus derramados sobre nós. Com alegria, nós dizemos quem é o nosso Deus. Com alegria, nós manifestamos todos os seus atos bondosos. Com alegria, nós reconhecemos que os seus caminhos são caminhos de glória e de santidade, e que nós temos muito prazer e gratidão em andar por eles. Tem sido este o seu cântico? É assim que a sua boca canta os louvores do Senhor? Porque é verdade também que há aqueles que não participam deste louvor ao Senhor. E tem na sua boca queixume, e tem na sua boca tristeza e lamentação, e tem na sua boca decepção, mágoa e amargura. Pararam de olhar para a rocha que o sustenta.
Pararam de olhar para o Deus que está acima de toda tribulação e dificuldade. Pararam de olhar para aquele que faz jorrar água no meio da cidade de Jerusalém e faz com que o povo de Deus seja alimentado e suprido, mesmo quando as multidões, mesmo quando as nações estão revoltadas ao seu redor. Não permita que o louvor da glória e da bondade do Senhor fuja dos seus lábios. Não deixe de cantar a sua bondade, a sua justiça, a sua retidão, a sua grandeza. Não deixe de reconhecer o cuidado providencial do Senhor na sua vida e o sustento que Ele tem te dado em toda a tribulação. Você é um dos remidos. E desde já você já pode se preparar, você já pode ensaiar para aquele grandioso cântico diante do trono do Senhor. Mas o cântico de Moisés não é apenas um cântico de graça e de glória. O cântico de Moisés é um cântico que reflete a ingratidão e a rebelião de Israel contra esse bondoso e glorioso Deus. É um cântico que diz que esse Deus cuidou de Israel de tantas formas, mas foi traído. Que esse Deus amparou Israel em tantos momentos, mas foi esquecido e trocado por outros deuses. Que esse Deus providenciou tudo o que Israel precisava, mas Israel preferiu considerar que estas coisas vieram de outros e não de Deus. E fala então da justiça e da ira de Deus contra a rebelião, contra o pecado, contra a murmuração, contra a ingratidão do seu povo. Deus deu de mão deles. Deus os abandonou. Deus fez com que eles fossem vergonhosamente derrotados em muitas formas. E é interessante que nenhuma dessas coisas tinha acontecido ainda. O cântico é um cântico de toda a história, é um cântico profético que serve como testemunho diante de Israel, porque Moisés sabe que Israel é um povo de dura cerviz e que tão logo Moisés saia da liderança, esse povo terá tendência a desviar-se. E então, aquele cântico é colocado diante deles para eles lembrarem que essa justiça de Deus também significa que a sua ingratidão, também significa que a sua rebelião, também significa que o seu serviço prestado a outros deuses significaria juízo, terror, derrota, destruição no meio do povo de Deus. Que é possível sermos afastados desta fonte de tanto bem, de tanta misericórdia, de tanta graça, de tanta glória, e então nós sermos lembrados e sermos jogados no afastamento, na destruição, na vergonha, no opróbrio dos povos. Que o nosso afastamento do Senhor tem como consequência a tristeza e a escuridão do nosso coração. Não é um cântico alegre, porque ele fala que toda a bondade de Deus tem sido desperdiçada por aqueles que não o adoram. Por isso, um outro dos temas importantes dos nossos louvores é o convite para aqueles que hoje rebeldes se voltem ao Senhor e encontrem novamente a sua paz e a sua gratidão. O coral canta, os nossos hinos cantam, os nossos cânticos cantam este convite de novamente aproximar-se desse bondoso Deus. E reconhecer que não há outra fonte de bem, que não há outra fonte de alegria, que não há outra fonte de satisfação, senão quando nos encontramos diante do Senhor. Quando cantamos o cântico de Moisés, nós queremos dizer às pessoas: não vivam assim,
Há algo melhor, há algo mais precioso, há algo mais rico, há algo que é mais duradouro do que qualquer outra alegria, prazer, do que qualquer outra busca ou conquista deste mundo. Nós estamos sendo sempre lembrados de que não podemos andar nos nossos próprios caminhos. Pelo contrário, precisamos nos arrepender dos maus caminhos, dos caminhos que não são os caminhos do Senhor, porque verdadeiros e justos são somente os caminhos de Deus. Porque o Senhor conhece apenas o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Porque não teremos verdadeira alegria e paz no nosso coração, se não voltarmos à nossa rocha, se não buscarmos novamente abrigo no Senhor. E os nossos cânticos precisam lembrar destas coisas. Louvamos a Deus pela sua grandeza e graça, mas também louvamos a Deus quando reconhecemos que em muitos aspectos da nossa vida nós não temos honrado e não temos servido o seu nome como lhe apraz. Mas e o cântico do Cordeiro? Que cântico é este? E o que ele diz? Se o cântico de Moisés, ele é tão triste, e ele nos traz uma nota tão infeliz, de alguma coisa que podia ser tão boa, de alguma coisa que podia ser tão preciosa, mas que foi estragada e que foi destruída pelo nosso pecado. O que diria o cântico do Cordeiro? O livro de Isaías registra uma série de textos que são conhecidos como cânticos do servo. E um deles fala do Cordeiro. E um deles menciona este Cordeiro, Isaías 53. Um dos cânticos do servo, que podemos então interpretar, que podemos então de alguma forma imaginar ser uma parte, ou pelo menos algo de que o cântico do Cordeiro trata. Isaías 53 fala de alguém que não tinha nenhuma formosura, de alguém completamente desfigurado, de alguém que o nosso coração não amava, de alguém que não nos trazia nenhum gosto, de alguém para quem nós não tínhamos nenhuma afeição. Mas ele não estava assim destruído, ele não estava assim feio, ele não estava assim destroçado pelas suas próprias mazelas e pelos seus próprios pecados. Ele estava assim, em situação tão deplorável, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou sobre si as nossas dores. Nós achávamos que ele era o ferido de Deus, mas na verdade ele estava tomando as nossas feridas e ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O verso 7 então de Isaías diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi arrebatado por juízo opressor, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. O cântico do Cordeiro é o cântico que fala daquele que assumiu as nossas transgressões. O cântico do Cordeiro é aquele que fala que os nossos pecados foram colocados sobre Cristo na cruz. O cântico do Cordeiro fala de que alguém desceu, que o Filho de Deus desceu do céu, encarnou-se por amor a nós e assumiu as nossas enfermidades, assumiu as nossas dores, assumiu sobre si toda aquela justa e necessária ira de Deus contra os nossos pecados e nos livrou desta ira, morrendo por nós na cruz. O cântico do Cordeiro fala que ele verá muitos sendo conduzidos a Deus por meio do seu sofrimento. E ele repartirá os bens, os benefícios de Deus por ter se entregue em sacrifício em lugar do povo que deveria morrer.
Nós louvamos a Deus e nós cantamos e nós nos alegramos com grande festa, porque se um dia estávamos afastados do Senhor, se um dia Deus esteve irado conosco, se um dia os nossos pecados estragaram aquela bela relação de harmonia e paz que tínhamos com o Criador, o Senhor nos resgatou desta condição através de Jesus Cristo e novamente nos aproximou dele. E novamente fez paz conosco, e novamente nos reconciliou nele, e agora nós podemos estar novamente reunidos diante do Senhor, sem temor da destruição, sem que os nossos pecados sejam lançados sobre nós, sem que nós sejamos rejeitados em nossas orações. Isso não é porque agimos bem. O cântico de Moisés diz quão ingratos nós somos. Mas o cântico do Cordeiro diz que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Cantamos isto? Faz parte do nosso repertório destes 50 anos dizer que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades e resgatou-nos, dando-nos uma nova vida e paz com Deus? Se assim, então fazemos parte, estamos nos preparando para aquele grande cântico, para aquela grande mensagem, para aquele grande louvor a Deus que exaltará o seu herdeiro, o seu sacrifício, o seu cordeiro enviado por nós e em nosso favor. Isaías fala deste servo que agradará ao Senhor plenamente e que reconduzirá a Deus o seu povo. Aquela multidão cantava: fomos resgatados por Jesus Cristo na cruz. Ele pagou os nossos pecados. Este era o cântico da igreja neotestamentária. O louvor do Senhor é um louvor constante. 50 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, nós estamos cantando este louvor e os cantaremos por toda a eternidade. Então, vemos no Novo Testamento o cântico do Cordeiro também sendo apresentado diante de nós. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, nós somos chamados como igreja a ser coluna e baluarte da verdade e proclamar o que Paulo chama aqui de mistério da piedade. Uma misteriosa história que diz como que seres pecadores e caídos se transformaram em santos. Como aqueles que viviam em rebelião e distanciamento de Deus se transformaram em servos do Altíssimo. Aquelas bocas que murmuravam com o Senhor, como é que elas começaram a cantar louvores a Deus? E então nós temos o registro daquilo que acredita-se ser um dos primeiros cânticos da igreja primitiva. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O quarto aspecto do cântico que é entoado diante do trono naquele mar de vidro é que todas as nações verão e virão diante do Senhor. Porque esta obra do Cordeiro não se restringe a Israel, àquele povo, aquelas tribos que foram produzidas a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Não diz respeito a um pequeno grupo de pessoas na Palestina ou em Jerusalém. Mas ele fala que o Cordeiro, que a mensagem do Cordeiro, que a mensagem da salvação seria espalhada para todos os povos, para testemunho de todas as nações, para que o povo de Deus fosse reunido dos 4 cantos da terra. Para que no número dos remidos estivesse pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E para que aquilo que Deus disse a Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou numa outra tradução, se abençoarão
festejarão, celebrarão todas as famílias da terra. O quarto aspecto do cântico do Cordeiro, do cântico de Moisés e do Cordeiro, é de como esta mensagem se espalhou e alcança e alcançará pessoas em todos os lugares. Cantamos as missões, cantamos a pregação do Evangelho, cantamos a evangelização dos povos, cantamos que a palavra do Senhor não está restrita a este lugar ou a este momento de culto, que a palavra de Deus é viva e ela se espalha e ela vai sendo proclamada por toda parte. O coral então canta: fale pelas montanhas, nos montes, por todo lugar, que Cristo já nasceu. Que coral não cantou isto? Quantas coisas gloriosas nós podemos falar sobre o crescimento do Evangelho, sobre essa voz que está sendo anunciada e chamando homens e mulheres para contemplarem a Cristo, para verem o resultado da sua obra, para confiarem na glória do seu nome, na sua ressurreição, no seu assentar-se à destra de Deus e deste reino que se espalha dia após dia por meio do nosso testemunho, por meio do nosso cântico. Faz parte dos louvores do povo de Deus dizer que esta palavra não está apenas restrita ao nosso coração, mas essa palavra alcança e transforma vidas, pessoas, em todos os lugares, em todos os povos, em todos os tempos. O louvor do Senhor é este louvor que anuncia que o Evangelho está crescendo, se expandindo e conquistando todas as nações. Mas há ainda um último texto que quero chamar a sua atenção, para que tentemos de alguma forma compreender que são estes cânticos de Moisés e do Cordeiro. É o cântico que fala da rocha tão bondosa, tão gloriosa, que nos escolheu desde a eternidade, nos amou e nos fez tanto bem. É o cântico que fala da nossa traição a esta rocha e de como os nossos pecados nos tornaram maldição. Mas é o cântico que fala da restauração que recebemos por meio de Cristo, daquele que veio e morreu em nosso lugar e tomou sobre si as nossas dores e tirou de sobre nós a ira de Deus. No cântico nós anunciamos que este Evangelho se espalha e ele vai alcançando todas as nações, e assim deve acontecer até o retorno de Cristo. E então no capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos os seres celestiais reunidos diante do trono de Deus, algum tempo antes deste momento em que o povo de Deus se reúne ali naquele mesmo lugar. E naquele lugar, então, eles estão num grande impasse. A história está pronta para ser terminada. O reino de Deus está pronto para se manifestar. O decreto de Deus está pronto para cumprir-se plenamente. Isso está escrito num livro que está escrito por dentro e por fora, mas está fechado por selos. E a história não pode avançar. E a história não pode concluir-se. Essa criação não pode alcançar a sua plenitude, porque não foi encontrado ninguém no céu e na terra que fosse digno de pegar aquele livro e abrir aqueles selos. E o texto diz que João chorava muito. Mas alguém chegou até ele e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele pode tomar o livro e abrir os selos. E então, diante de João, aparece esta figura, um cordeiro, como que tendo sido morto.
E então os seres celestiais, junto com as orações dos santos, entoam um cântico que diz: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eis o cântico do Cordeiro. É que aquele que anuncia que com sangue ele comprou e resgatou homens, e por isso ele é digno. Ele é aquele que merece a adoração, o louvor. É nas suas mãos que está a consumação dos séculos. Na sua mão está a concretização da história. Nele está a realização de todos os sonhos do povo de Deus. Nele está o consolo de todos aqueles que amam o Senhor. Nele está a nossa esperança. Nele está a nossa paz. Nele está o nosso descanso. Não pode faltar no louvor dos crentes esta menção, este tema. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa história, Cristo é o nosso Rei, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o único digno no céu e na terra do nosso louvor e da nossa adoração. Cantamos, juntamente com os remidos diante do trono de Deus, que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor de todos os homens. O nosso louvor precisa dizer isto. A nossa boca tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os nossos joelhos se dobram diante dele em louvor e adoração. Nós exaltamos e glorificamos o seu santo nome, porque não há outro nome digno desta adoração. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro nos fazem lembrar destas coisas. Quando os remidos se reunirem, o que eles se lembrarão? Se lembrarão que Deus, desde a eternidade, os amou e preparou para eles um reino. Se lembrarão que os seus pecados colocaram tudo a perder, e a dureza dos seus corações os tornaram merecedores do inferno e da morte. Mas que Deus, por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício, do derramar do seu sangue, nos resgatou, nos comprou para Deus, e reuniu pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, de todos os povos, para que pudessem diante do trono dizer: digno é o Cordeiro. Para que pudesse diante do trono dizer: o Senhor cumpriu o que prometeu. Para que pudesse diante do trono Deus dizer que as palavras do Senhor, que as promessas do Senhor são verdadeiras e são fiéis. Quem poderá negar estas coisas? Quem poderá dizer que não é assim? Quem poderá se colocar acima deste Deus e dessa história maravilhosa? Eis o nosso desafio enquanto aguardamos esse glorioso dia. Domingo após domingo, ano após ano, reunirmos como igreja, prepararmos como coral, para cantar, para louvar, para engrandecer aquele que desde Moisés até o abrir dos selos tem nos resgatado e nos dado salvação. Que assim seja o nosso louvor, que assim seja o nosso cântico, que assim seja cada vez que você ouvir este coral cantando. Que assim seja cada vez que você cantar um cântico ou um hino. Que assim seja enquanto você está cantarolando na rua e lembrando do hino ou do cântico que foi entoado neste domingo. Que isso seja a expressão do seu louvor e da certeza que você tem que um dia você estará com os vencedores da besta, do falso profeta, de Satanás,
reunidos salvos diante de Deus, com harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés e entoando o cântico do Cordeiro, que glorificam a Deus e exaltam o seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém.